Oi lindas, boa tarde, tudo bem com vocês, meus amores? Como prometido, tá pesado hoje. A gente vai falar hoje sobre, eu falei no vídeo da semana passada, a gente ia falar sobre manias, né? Mas não é bem manias que a gente fala, eu falei errado, peço desculpa pra vocês. Ui, que é costume, senta filho, que é costume da gente falar as coisas, né, sem pensar. Na verdade, a gente vai falar sobre comportamentos autistas. Quais foram os primeiros comportamentos que eu identifiquei, ambos, no Luiz ou no Lucas, que identificaram que eles poderiam ter autismo ou que algo não estava bem, né? Os comportamentos. Semana passada a gente falou sobre o sono e hoje a gente vai falar sobre comportamentos. O primeiro comportamento, gente, que a gente percebe é na fala. A primeira coisa que a gente percebe assim é fala. E o Luiz, ele falava muito bem até os 2 anos. Após isso ele parou de falar. O Lucas, ele já estava com 1 ano e 7 meses. A gente estava tão focado em cima do Luiz que a gente não percebia que ele também não estava falando adequadamente. Aí quando eu levei no médico, aí o médico perguntou se ele falava, eu disse, fala? É óbvio que fala. Aí o médico deu um baita no esporro e já mandou para fazer as avaliações, porque com 1 ano e 7 meses uma criança tem que estar falando melhor. Tem a quantidade lá de palavras que a criança precisa falar e ele não falava. Um outro comportamento, gente, é nas brincadeiras. Quando a criança, né, quando se tem o transtorno do espectro autista, uma das grandes coisas que eles focam é tudo que roda. Tudo que roda, tudo que gira, tudo que faz movimento giratório é batata para eles. Tu dava um carrinho pro Luiz, o que ele fazia? Ele virava para brincar com a rodinha. A gente deu, nunca me esqueço que nós compramos uma motoca para ele, e quando a gente deu essa motoca, a primeira coisa que ele fez foi virar a motoca para brincar com a roda da motoca. Ele já tinha onde, vai subir na motoca, vai querer pedalar. Não, ele virou a motoca e brincava com a roda. A gente deu uma bola. Primeira coisa que o menino faz quando ganha a bola, chuta a bola. Não, ele pegava a bola e ficava rodando a bola. Sim, giratória no chão, ou outro queria rodar na mão. Mas jamais ele pensava em chutar uma bola, em brincar com uma bola normal, que nem, uma criança brinca. Ele não fazia isso, ele girava. Ventilador, ele gostava de ficar olhando o ventilador girar. Tampinhas, meus potes viviam sem tampa, porque ele queria os potes para brincar, para ficar rodando que nem disco voador, né? Então tudo que girasse. Então se o teu filho não brinca adequadamente com o carrinho, ele vira e fica brincando com a rodinha, presta atenção, fica analisando. Isso é um grande sinal, tá? A gente sabia que tinha algo de errado, mas a gente levava no médico e dizia que não era nada. Uma outra coisa que o Luiz fazia foi um grande, vamos dizer assim, um comportamento meio bizarro. Ele comia cabelo. Ele arrancava o próprio cabelo e comia. Aí eu levei no médico, expliquei pro médico, olha, ele arranca o cabelo, ele come cabelo. Você vê o cabelo no chão, ele chupava dele, chupa dele até hoje, ele enrolava no dedo para comer. O médico dizia que era normal. Da onde que é normal uma criança comer cabelo? Não é normal uma criança comer cabelo. Isso já é meio estranho, né? Mas pro médico... Isso já é muito bizarro. Pro médico era normal. Muito normal comer cabelo. O Lucas, graças a Deus, ele nunca teve esse comportamento. Glória a Deus, ele nunca foi disso. Graças a Deus. Outra coisa... Até foi um grande, vamos dizer assim, uma grande confusão essa semana na internet, no Facebook, sobre o fato da criança andar na ponta do pé. O Lucas, ele andava muito pouco na ponta do pé. Eu acho que a gente nem percebia. A gente estava tão focado no Luiz que ele tinha vários comportamentos estranhos, que ele queria bater a cabeça, ele se automutilava, ele se arranhava, ele se automutilava, ele queria arrancar cabelo e comer, ele não queria brincar que nem uma criança normal, e sempre depois das 5 horas da tarde ele dava febre,
Principalmente se a gente saísse, ele dava febre, muita febre. E então a gente estava mais tão focado no comportamento estranho do Luiz, que a gente não percebia os comportamentos do Lucas. Em vez de pedir algo, ele puxava pela mão e apontava o que ele queria. Ele nunca pedia, ele sempre apontava, né? Puxava pela mão e apontava. A gente nunca percebeu isso do Luiz. A gente foi perceber depois do diagnóstico. Aí a gente naquele ponto de fundo do poço, que não estava querendo acreditar, não estava querendo confiar muito. Então a gente começou a ver vídeos e fotos que a gente tinha ido para a praia, ver vídeos que a gente tinha feito. E ali a gente começou a olhar e ver realmente que ele puxava pela mão quando ele queria as coisas, que ele tinha o comportamento que os médicos falaram para mim e a gente não tinha percebido. Um outro comportamento, gente, que foi o que abalou a internet essa semana, é o fato de andar na ponta dos pés. Esse, pra mim, foi o pior. O Lucas, como a gente ficava muito focado no Luiz, a gente não percebeu muito se ele andava muito na ponta do pé. Depois o fisioterapeuta avaliou e disse que ele tinha um pouco desse andar na ponta do pé, mas como ele começou a fisioterapia com 1 ano e 9 meses, mais ou menos, 2 anos, basicamente. Com mais ou menos 2 anos ele começou a fazer a fisioterapia na PAI e ele não tem mais esse comportamento. Esse comportamento foi banido, graças a Deus, ele não anda mais na ponta dos pés. É raro tu ver ele andar na ponta do pé. E quando a gente vê ele andar na ponta do pé, a gente briga, a gente dá um esporro, anda direito. Pé plano, pé no chão. Aí então ele foca mais em andar com o pé corretamente. Ele anda corretamente, não tem problema nenhum no andar. O Luiz, a gente foi conseguir tratamento com ele com fisio, ele já estava com 4 anos e pouco, já quase 4 anos e meio, que a gente conseguiu fisioterapia para ele. Até então ninguém dizia que ele precisava de fisioterapia, todo mundo dizia que era loucura da minha cabeça, esse fato de ele andar nas pontas dos pés. E por que eu digo que é um transtorno? Porque eu levava ele nos médicos, ele que tinha esses comportamentos. Então o que ele fazia nesses comportamentos? Ele comia cabelo, ele se arranhava, ele tinha mania de ficar puxando a gente pela mão, tudo era rodado, ele não brincava corretamente com o brinquedo, dava muita febre à noite, ele não estava mais dormindo direito, só queria saber de pular. E um detalhe, ele pulava, ele se machucava e continuava pulando. Ele fez um corte aqui no cílio, na sobrancelha, ele estava sangrando e ele continuava pulando. E eu desesperada, porque ele estava sangrando ali, louca, chamei minha sogra desesperada e ele nem aí, continuou pulando, continuou brincando, continuou fanfarrando. Não quis nem saber de parar, né? Eu fui limpar o ferimento, fui olhar bem o ferimento após que ele dormiu, porque antes ele não deixava nem tocar. Ele não gostava muito de abraço, ele não gostava muito de beijo. É um comportamento bem estranho para uma criança, que a criança quando vê o pai, quando vê a mãe, ele quer abraçar, ele quer beijar. Mas a gente sempre insistia, a gente abraçava mesmo, beijava mesmo, mordia mesmo. E hoje ele gosta de abraço, ele gosta de beijo, ele até pede para morder, é até engraçado, ele pede para morder, ele acha engraçado. Então, é tudo que a gente pode modelar. Mas na parte de andar nas pontas dos pés, é meio complicado, tá? Eu já tinha gastado meu repertório no médico, não sabia mais o que falar no médico, quando eu comecei a perceber que ele estava andando na ponta do pé com 2 anos e meio. Eu olhava, porque ele não gostava de botar meia, ele não gostava de botar sapato. Eu fui comprar ele foi botar um sapato no pé com quase 2 anos, se não me engano, a gente foi numa festa de 15 anos. E então eu comprei um sapatinho para ele, mas no meio da festa ele já deu um jeito de arrancar o sapato, porque ele não suportava sapato no pé, não suportava nada no pé. Então ele deu um jeito de arrancar o sapato. Foi a primeira vez que a gente conseguiu botar o sapato no pé dele, porque ele não suportava. Aí eu comecei a perceber mais que ele realmente andava na ponta do pé e ficava andando bem na pontinha do pé. E eu não sabia mais o que pensar, não sabia mais o que falar, não sabia mais o que fazer. Aí eu vi na Rede Globo uma reportagem da Ana Maria Braga. Vem cá, meu amor. Da Ana Maria Braga, eu vi uma reportagem sobre uma mãe
se eu não me engano era lá do Nordeste, eu não lembro direito, que ela tinha um filho e esse filho queria ser jogador de futebol, mas ele não poderia, porque ele tinha um problema no pé que era o tendão estendido. E por isso ele andava na ponta do pé. E por esse motivo ele não poderia nunca ser jogador. Aí ela conseguiu para fazer uma cirurgia. E eles fizeram uma reportagem falando sobre esse problema, que diz que não é um problema raro, não, é muito difícil de se ver esse tipo de problema em criança, porque já nasce com esse problema, já nasce com o tendão estendido, e conforme ele vai se desenvolvendo vai ficando pior. Aí quando eu vi aquilo, a primeira coisa que passou na minha cabeça, putz, descobri o problema do meu filho na hora. Meu marido chegou, eu vim até o posto. Olha, filho, essas manias de ficar puxando as coisas de barulho. Eu vim até o posto e conversei com eles e falei, expliquei, olha, tá andando na ponta do pé, isso é pé de bailarina, é uma doença séria, ele precisa passar pelo médico, ele precisa... Já imaginei cirurgia, já imaginei tudo, né? A gente, mãe, é meio louca. Aí ele já na hora me chamou de louca, disse que não tinha nada a ver, que mais uma vez eu estava inventando doença, mais uma vez eu estava inventando coisas onde não tinha. Aí eu fui para casa decepcionadíssima, porque se fosse realmente, cada dia que passasse era pior. Onde a gente resolveu, quando ele já estava na escola, a gente resolveu pagar o psicólogo. Então veio o pré-diagnóstico do autismo e um simples motivo dele andar da ponta dos pés era autista. Aí eu pesquisava, né, eu botava na internet, comportamentos estranhos, criança de tal idade que come cabelo, não fala direito, tudo aponta, anda na ponta dos pés e dá febre à noite, principalmente quando está no meio de muita gente. Aí à noite dá febre. Tudo dizia autismo, parecia macumba. Tu digitava lá, autismo, autismo. Meu marido dizia que eu era louca já. As doidas, mulher. Porque tudo apontava para aquilo. Não dava outra doença, não dava outra coisa, só dava aquilo. E eu não sabia mais o que pensar. Não sabia mais o que imaginar. Aí, essa semana, uma mãe escreveu um post perguntando, ela afirmou no post que o filho tinha recebido o diagnóstico de autismo e estava andando na ponta dos pés. Se isso poderia ser por causa do autismo. Aí eu respondi que sim, que isso realmente faz parte do diagnóstico autista, e o que ele precisaria seria fisioterapia para poder aprender a andar normalmente. E teve um monte de mãe, né, que na verdade essa mãe, ela não leu o post, ela só viu a criança andando nos pés e viu os comentários e começou a xingar. Então, antes de você comentar qualquer coisa, leia o que a pessoa escreveu e depois comente abaixo. Nunca responda pelos comentários, porque às vezes uma pessoa fala um comentário, uma coisa que não tem nada a ver com o post. Então, leia primeiro o post e depois comente abaixo, porque ficou ridícula a situação. E realmente, o autismo, a criança anda nas pontas dos pés. E tem muitos médicos que não falam, que não comentam sobre isso. E quando a criança anda na ponta do pé, o pai e a mãe já acham mil e uma coisa onde não é. É só por causa do autismo. É físio constante. O Luiz parou de fazer físio porque ele saiu da PAI e agora ele está na AMA. Então ele parou. Eu também. Ele parou de fazer fisioterapia, mas eu vou precisar... Robin! Assim que eu levar ele no médico, a gente vai conversar e pedir novamente, nem que eu tenha que pagar ou levar ele por fora para fazer fisioterapia, porque ele está andando muito novamente na ponta dos pés, isso atrapalha até o caminhar dele, ele anda meio torto até, e só no caminhar a gente já percebe que ele está com um pouco de dificuldade, então a gente vai ter que voltar a fazer fisioterapia com ele por causa dessa situação. Então andar nos pés é sim um comportamento autista e não tenho o que falar, não tenho o que protestar. Se vocês pesquisarem em qualquer lugar, isso vai estar lá, né? E está bem visível. Então não tenho o que falar. Então é isso, gente. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Oh, my God. Esses são, né, Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Tá, deixa a mamãe falar.
esse é sim, né, um dos comportamentos, alguns, né, na verdade, não adianta ficar para você falar, a criança autista faz isso, porque cada criança, uma é diferente da outra. Eu tenho dois, muitas coisas que o Luiz faz, o Lucas não faz, ou que o Lucas faz, o Luiz não faz, e vice-versa. Então, uma criança da outra realmente é diferente, realmente os sintomas podem ser diferentes. Então, isso depende muito de cada um, então, por isso que é meio difícil diagnosticar o autismo, porque cada autista é único, cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas diferenças. Mas é só gente com alguma coisa que ele faça, aquilo lá também faz. Eu, por exemplo, fui realmente cair também na ficha, porque eu já desconfiava. Aí quando eu vi uma reportagem na televisão sobre o assunto, e tinha uma criança nessa reportagem, e que eu olhei, eu disse, putz, é o Luiz. Era o meu filho idêntico, as mesmas manias, os mesmos comportamentos, os mesmos jeitos. Então na hora eu disse, putz, é ele. Realmente não tendo que fugir, vamos atrás, porque é isso. Então tem sim alguns sintomas, algumas particularidades de uma com a outra, que você às vezes vai achar 1 em 1 milhão que tem o mesmo comportamento do que o seu. Então não fique muito se pegando nesse ponto não, tá? Espero, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, de a gente conversar mais um pouquinho sobre o assunto. E até o próximo vídeo. Semana que vem vamos conversar um pouquinho sobre filho, deixa eu falar, sobre um grande problema nessa parte, que é a seletividade alimentar. Eu passei muito trabalho com isso, com essa seletividade alimentar, ainda passo hoje. Então semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, como a gente pode estar lidando com este lado. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, como o Anjinho tá falando aqui. Se inscrevam no canal, que essa semana vai ter muita brincadeira, muitas coisas legais pro pessoal ver, não vai? Então manda beijo, então. Manda beijo.